Agora, parece mais provável que veremos um governo global em vez de uma guerra mundial nos próximos meses e anos, de acordo com o que está acontecendo em todo o mundo. Em primeiro lugar, um ano depois que o Fórum Mundial em Davos apresentou o presidente chinês Xi Jinping como sua estrela, neste ano, os líderes ocidentais se encontraram em Davos com o presidente do ZEUA, Donald Trump, como atração principal. O que é interessante é que o tema de Davos, dominado pelo Ocidente este ano, criando um futuro compartilhado em um mundo fraturado, é muito parecido com o tema da China de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. É claro que os chineses e os americanos, ainda, estão discutindo sobre quem será o responsável por esse futuro compartilhado. Esta semana, as fontes do Pentágono foram exageradas sobre Trump e seu desempenho em Davos, observando que Trump estremeceu Davos, com seus globalistas de multinacionais da EU, prometendo investir e criar empregos nos Estados Unidos. Acrescentaram que com a cabala derrotada e incapaz de orquestrar mais falsas bandeiras ou iniciar a Terceira Guerra Mundial, Davos estabeleceu a ordem mundial de Trump que pode ter lançado o restabelecimento global de divisas. No entanto, ainda mais alarmante, foi a avaliação da fonte do Pentágono de que uma base submarina, ao largo da costa do Alasca, poderia ter sido destruída pela concentração militar por trás de Trump, que havia sido promovido de POTUS para GEUTUS, Deus, Imperador dos Estados Unidos. Por sua vez, em Davos os chineses disseram o seguinte sobre Trump, através de sua agência oficial de notícias Xinhua: os Estados Unidos são como um boxeador que jura obedecer às regras quando domina a luta, mas que diz que as regras devem ser mudadas quando está perdendo. Na semana passada, o governo militar do ZEUA, sob Trump, foi capaz de ganhar tempo para si mesmo, ao ameaçar com prisões imediatas de políticos do Partido Democrata, que cederam para pôr fim ao fechamento do governo do ZEUA, em menos de 72 horas, afirmam fontes do Pentágono. O naufrágio de um petroleiro iraniano na costa de Xangai, também, adiou o início do petróleo lastreado em ouro, como substituto do petrodólar dos Estados Unidos. No entanto, no que se refere aos fatos, o atual regime do ZEUA, que ainda está falido, apenas ganhou algum tempo. Até 8 de fevereiro, está claro que os Estados Unidos, como nação mais endividada da história mundial, é insustentável e precisa de um reinício completo do atual sistema mundial para sobreviver. Por sua vez, os chineses são os maiores beneficiários do atual sistema e gostariam de continuar trabalhando a seu favor, como tem feito por anos. O que fazer com esta situação será objeto de conversas de alto nível na Ásia, nesta semana, durante Superlua de 31 de janeiro entre os representantes da Sociedade Dragão Branco, SDB, e representantes das 13 famílias de linhagens de sangue que controlam o atual sistema. A SDB estará propondo um jubileu genuíno, ou uma redução única de todas as dívidas mundiais, públicas e privadas, como um passo inicial, de acordo com um membro da SDB que irá participar das negociações. As conversações, também, discutirão como harmonizar a iniciativa de infraestrutura de um cinturão e rodovia únicos One Belt, One Road, ou BOR, da China, com o complexo industrial militar ocidental. O fato de que os chineses já estejam pagando contratados militares do ZEUA para se responsabilizar pela segurança do projeto BOR mostra que há mais harmonia do que conflitos no mundo real entre os dois grandes centros de poder. O fato dos militares do ZEUA terem convidado os chineses a se juntarem aos exercícios navais RIMPAC, no Havaí, neste ano, mostra que, num nível de trabalho, as relações com os chineses já são boas. No geral, a SDB estará promovendo uma estratégia de fazer amor, não guerra. De qualquer forma, a velha ordem mundial, representada pela loja maçônica P2 Ordo Abixal, Ordem Fora do Caos,
e sua filial do Vaticano, falhou em sua promessa de tornar 2016 um ano jubilar, conforme ditado pelo calendário. Em vez disso, o que aconteceu, desde então, tem sido uma ganância sem precedentes pelo dinheiro dos super ricos ocidentais. O resultado foi uma desestabilização perigosa da civilização ocidental que, claramente, precisa ser contornada. Os militares chapéus brancos do ZEUA estão ajudando a fazer isso acontecer, observando que a tempestade causou uma enchente atingindo 90 mil pedófilos presos em todo o mundo, 45 mil mandados de prisão pendentes e uma quantidade de aproximadamente 14 mil de acusações seladas. Além disso, Trump conta com o M6 e o GCHQ, Government Communications Headquarters, a agência de inteligência britânica, para entregar inteligência incriminadora sobre Hillary Clinton e a Cabala, antes de seu encontro com o primeiro-ministro britânico, Theresa May, em Davos, dizem fontes do Pentágono. A Royal Canadian Mounted Police, Real Polícia Montada do Canadá, também está na trilha da máfia de Clinton. Agora, que reconheceram oficialmente as mortes do bilionário farmacêutico canadense Barry Sherman e sua esposa Oney como assassinatos, apreenderam computadores e seguirão as trilhas de dinheiro para encontrar os suspeitos. Nossas fontes na CIA dizem que a trilha, quase certamente levará à Fundação Clinton e ao Haiti, onde medicamentos genéricos baratos da farmacêutica Sherman foram vendidos por preços elevados para a Cruz Vermelha Internacional, para gerar fundos não contabilizados para várias operações. Um vídeo com caixas da Cruz Vermelha, no Haiti, cheias de dinheiro, nos foi enviado como evidência. O vídeo foi enviado com o seguinte comentário: observe que nenhuma pessoa foi mostrada no vídeo, o que para mim significa que isso foi gravado por alguém que sabe muito mais do que está sendo dito, o que não é nada. Alguém governo está prestes a obter uma injeção de dinheiro muito grande. Potencialmente, existem bilhões de dólares nesses casos e a fonte acrescentou: este é dinheiro não contabilizado. Com certeza. Nós dois sabemos que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra, Suíça, sempre foi uma fachada para a máfia casariana, uma maneira perfeita de circular dinheiro não contabilizado por todo o mundo a partir da neutra Suíça. É claro, o atual esconderijo dos Rothschilds e seus principais agentes. Como já mencionado anteriormente, a trilha do terremoto do Haiti e suas consequências levará a Fukushima e a loja maçônica P2, bem como aos Rothschilds, na Suíça. A Cabala, também, está sob forte ataque por sua recente tentativa de assassinato contra o Trump em Las Vegas. A última vítima foi o magnata Steve Wynn, também conhecido como Weinberg, que foi forçado a renunciar como presidente de finanças do Comitê Nacional Republicano. Oficialmente, está renunciando por ter sido exposto como um predador sexual serial, podendo perder suas licenças de jogo e ser demitido de sua empresa de relações públicas, Wynn Resorts, e de seu próprio conselho, assim como o seu colega judeu, Harvey Weinstein, observaram as fontes do Pentágono. A inteligência militar do ZEUA recebeu uma trilha que irá conectar Wynn como uma fachada de Macau do ramo holandês da família Rothschild Saxe-Gotha. Isso, por sua vez, levará ao desaparecimento queda dos voos 370-17 da Malaysian Airlines e a campanha de histeria anti-russa, em curso, na mídia corporativa ocidental, dizem fontes da SDB. Além disso, a Cabala está de forma clara ciente de que seu sistema financeiro fiat está indo para o colapso e, portanto, tem havido muita discussão, como de costume envolvendo ouro. Uma fonte próxima a uma família real asiática disse que o governo japonês está procurando uma empresa de mineração para lavar o ouro da família do dragão que está armazenado sob o estacionamento de um templo, na prefeitura de Nagano, no Japão. Também tem havido muita intriga em relação aos gigantescos depósitos de ouro em Bougainville,
entre os Rothschilds franceses, os russos e os militares do ZEUA, todos lutando pela influência sobre este ouro geopoliticamente significativo. A SDB acredita que o ouro deve ser usado para beneficiar o povo de Bougainville, bem como as pessoas mais pobres do restante do planeta. Numa nota final, na semana passada, uma enxurrada de artigos apareceu na mídia corporativa, alegando relatar sobre George Soros. Os artigos alegaram que ele estaria falando em Davos. Mais uma vez, se ele estivesse falando num fórum público em Davos, como relatado, dezenas de agências de notícias teriam lançado imagens independentes sobre isso. Isso não aconteceu e nossas fontes continuam a nos dizer que George Soros não está mais ativo e que, provavelmente não está mais neste planeta. Atualmente, a tecnologia de vídeo permite que agentes de desinformação, em várias agências de inteligência, lancem vídeos falsos que pretendem mostrar pessoas como Hillary Clinton, Stephen Hawking, etc. falando. Para entender até que ponto esta tecnologia avançou, vejam os primeiros segundos ou minutos do clipe abaixo. Num certo sentido, os Illuminati gnósticos podem estar certos quando dizem que o inimigo real é uma inteligência artificial, IA. Como as coisas agora, a maioria das informações que recebemos, bem como o nosso sistema financeiro, são baseadas em redes de computadores que têm mostrado múltiplos sinais de inteligência autônoma. É por isso que é muito importante para nós, seres humanos analógicos, que vivem na criação original, colocar a maior parte da nossa confiança em coisas que realmente venhamos a experimentar em primeira mão. Fim.